Graças a essa brincadeirinha, eu passei alguns anos com todos os meus bens bloqueados no Brasil. A Polícia Federal invadiu a casa da minha mãe, tomou as joias dela, que ela não conseguiu recuperar até hoje, invadiu, arrombaram a porta e invadiram, deram voz de prisão no meu irmão, que morava com a minha mãe, achando que era eu. Olavo Edu Carvalho, melhor canal de corte do YouTube. Ei, se você gosta do que eu faço, pensa nisso. Esse conteúdo só existe porque tem gente ajudando a manter. Com pouco mais de $5 por mês, você também pode contribuir. Acesse www.paulofigueiredoshow.com/apoia, use o cupom da descrição e já fica o meu obrigado. Eu já vou entrar na questão da Heloísa Bolsonaro, vou deixar para o momento dos erros do Alexandre de Moraes, que está... Eu sempre me lembro daquele fantástico filme... A Queda. Vocês já viram aquele filme que mostra as últimas 24 horas do Adolf Hitler no bunker? Né? Tem uma frase que eu acho muito boa, eu não sei de quem é, né, que o poder corrompe, mas antes de te corromper, ele te enlouquece. Se alguém souber no chat de quem é, me diga. Uma frase muito boa. E isso é verdade. Né? Todos os poderosos que se corrompem com o seu poder, eles entram num estado de loucura. E eu acho que nós temos um Alexandre de Moraes que está em estado de loucura. E a gente vai falar especificamente sobre ele. Mas antes eu quero falar especificamente sobre o Eduardo, indiretamente. Eu vou falar sobre o Eduardo falando de mim. E eu normalmente estou acostumado com aquele final do filme. Eu sempre cito aqui referências nerds. E eu estou acostumado com aquele filme do final do Cavaleiro das Trevas. Né? Eu digo que eu não sou o herói que Gotham merece, mas o herói que Gotham precisa agora. No final das contas, o objetivo é que o seguinte: podem me xingar, a imprensa pode me xingar, pode me chamar de extremista, pode me perseguir, pode mandar me prender, because I can take it, né? Porque eu consigo aguentar. Então eu estou acostumado a ser o vilão para a imprensa brasileira. Só que nos últimos dias, algo mudou. Algo mudou. Subitamente eu comecei a ser chamado de jornalista e não mais de blogueiro. CNN me chamando de jornalista, Globo News me chamando de jornalistas, o UOL me chamando de jornalista, todo mundo, Metrópole já me chamava, passou a me chamar mais ainda de jornalista. Eu virei efetivamente o jornalista Paulo Figueiredo. E eu antes era blogueiro, influenciador. Eu sempre falei que influenciador eu só quando eu lançasse o meu OnlyFans, que é um projeto antigo que eu tenho, de lançar o meu OnlyFans. Eu já fui economista, empresário, agora youtuber fui também. Blogueiro eu achava engraçado, porque eu nunca tive um blog, né? Então eu falava assim, é uma fake news no adjetivo, porque eu não tenho blog. Porra, como é que eu vou ser blogueiro? Agora eu virei jornalista, mas não só virei jornalista, como a imprensa está desesperada atrás de mim. Eu digo a vocês que eu dei uma entrevista ao UOL, não falando de sanções, querendo saber meu perfil pessoal, minha relação com o Trump. Dei uma entrevista ao UOL, acabei de desligar uma entrevista para a Folha de São Paulo, vou conceder uma entrevista à Globo News para falar sobre Moá. E aí, se você é um pouco mais vaidoso, você pode começar a achar que, caramba, agora eu sou um cara querido, a imprensa está gostando de mim. Nossa, a velha mídia agora gosta do Paulo Figueiredo. Só que eu sou uma pessoa um pouco sádica ou masoquista. Eu não gosto que a imprensa goste de mim. Eu quero que a imprensa me odeie. Eu preciso ser odiado pelos meus antagonistas. E eu comecei a perceber que o objetivo não era elogiar essa bela cutis, essa face harmonizada, esse lindo cabelo cortado nos salões de Western. O objetivo era muito claro: diminuir o trabalho do Eduardo Bolsonaro. E para explicar isso, eu quero abrir a reportagem, por exemplo, do Poder 360, falando sobre o fato de eu ter sido sócio do Trump e até mesmo da prisão que eu sofri em 2019, já vou falar sobre ela, por ordem de um promotor militante no Brasil. Todas essas informações são públicas.
Mas o objetivo delas estarem voltando à tona nessa história é para reduzir a importância do trabalho do Eduardo Bolsonaro, dizendo, Paulo Figueiredo, na verdade, ele é que é o grande articulador, ele é que é o grande homem por trás de tudo que está acontecendo nos Estados Unidos, porque ele foi sócio do Trump. Aliás, sobre esse assunto, a melhor forma de lidar com isso com vocês é reagir a um vídeo do UOL. Tem muita gente interessada nessa história sobre eu ter sido sócio do Trump, de eu ter sido detido em Miami, apesar de eu já ter falado sobre isso muitas vezes, muita gente nova chega ao canal todos os meses, então eu vou perder um segundo aqui do programa reagindo sobre isso. Bota o vídeo aqui do UOL, eu vou tentar reagir o mínimo possível. Informando aos empresários brasileiros que está elaborando um plano de contingência. É preciso ver que plano será esse, mas, obviamente, alguma coisa o Brasil terá que fazer se essa tarifa de 50% prevalecer. E dependendo do que faça o governo, dependendo da reação da sociedade... Isso deveria ter sido cortado o vídeo. Tem como botar na parte que fala de mim? Mais adiante, ali na virada da curva, Natália. A gente tem interessantes sobre essa organização toda, Josias. Isso. Paulo Figueiredo já foi sócio do Trump no projeto de construção de um hotel no Rio de Janeiro, mas as obras atrasaram o financiamento do projeto e por fundos de pensão brasileiros também ele foi investigado por suspeita de corrupção. Que história é essa, Lê? Conta pra gente. Bom dia, já quase boa tarde pra você. Bom dia, Natália, Sakamoto e Josias. Pois é, essa é uma história super antiga. Sakamoto e Josias, amigão. Porra... drogas pesadas. Figueiredo com a família Trump. Então, o Paulo estava me contando que ele conhecia a Ivanka, que é a filha do Donald Trump, conheceu o presidente em 2012 e em 2013 eles fecharam uma sociedade para inaugurar um hotel, fazer Separa a produção, a fotinho minha com o Trump novinho para as meninas ver como eu era bonitinho. um hotel no Rio de Janeiro, visando hospedagem para a época das Olimpíadas de 2016 lá no Rio. E eles viraram sócios nesse empreendimento. Aí o empreendimento começou a ser tocado, mais pegar investidores brasileiros e deu muita confusão nessa história. A gente já viu coisas parecidas com construtoras, empreiteiras, em outros grandes projetos, principalmente esses grandes eventos aqui no Brasil, né? E esse... Não, na verdade esse é um caso até meio fácil de explicar, tá? O empreendimento ia muito bem. Foi feito, era um negócio espetacular e está indo muito bem lá no Brasil. Só que aconteceu o seguinte, nós contratamos uma corretora de valores para levantar os recursos para o fundo de investimento, para financiar o projeto. Afinal, eu não tinha dinheiro suficiente para financiar um projeto daquele tamanho. E contratamos alguém e pagamos muito bem para essa pessoa fazer isso. Uma corretora grande que já tinha financiado vários projetos. Essa corretora, depois soubemos, pagou aparentemente propina para um banco de Brasília, acho que foi inclusive o BRB. Pagaram propina para ele. Eu não tinha absolutamente nada a ver com isso, porque eu não fazia captação de recursos, só fazia a gestão do empreendimento. Então... Fala pessoal, tá gostando desse vídeo? Não esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal Olavo Edu Carvalho para receber notícias quentíssimas todos os dias. Isso ajuda demais o nosso trabalho e o YouTube irá recomendar para mais pessoas. Então o dinheiro chegava para mim da mesma forma que quando você chega num restaurante, a comida chega para você no prato e você come, você não sabe o que está acontecendo na cozinha. Até aí tá tudo certo. Normalmente você não tem responsabilidade por isso. Só que eu era a pessoa de ligação com o Trump e com a Trump Organization. E aí, no meio do caminho, emitiram um mandado de prisão contra mim, sendo que eu já tinha saído da empresa, eu já estava morando nos Estados Unidos. 2019. Eu saí da empresa em 2015. 2019 mandaram me prender. E aí eu não entendi nada daquilo. Eu falei, como é que eu posso ser preso numa empresa que eu não faço a gestão e de uma área que não tem absolutamente nada a ver com isso? É o fundo de investimento que investiu na empresa. Eu tentei descobrir o que havia acontecido e conversei com alguns advogados. Um dos advogados voltou para mim e disse assim, olha, eu conversei com o procurador e o procurador disse que tem uma forma muito clara de você sair desse negócio. Basta você apontar alguma coisa que envolva o Donald Trump. E é um advogado muito conhecido de Brasília, tá? Falou, tem outros casos com o procurador e ele veio com essa ideia. Se você apontar alguma coisa que envolva o Donald Trump ou o filho dele, Donald Jr., com quem eu lidava no dia a dia, ou a Ivanka, aí você vai ser liberado. Bom, eu já era o Paulo Figueiredo naquela época. O que eu respondi ao procurador foi, falei, olha, doutor, se eu transmita, por favor, a minha resposta ao procurador, que diga, mas por favor, transmita ipsis literis, não altere o que eu estou dizendo não. Diga ao procurador que eu mandei ele tomar no meio do olho do cu dele. E que ele tá maluco de tentar querer envolver o presidente dos Estados Unidos nessa história. Esses caras têm uma ego trip louca. Passaram-se anos e eu nunca soube se o objetivo era simplesmente trazer mídia para essa história ou se o objetivo era ir atrás do Donald Trump
que estava passando exatamente pelo processo de impeachment naquela época nos Estados Unidos e tinham casos similares acontecendo nos Estados Unidos. Eis que, mais ou menos uns 6 meses atrás, eu estava tomando café da manhã com uma pessoa muito próxima do Donald Trump e contei a história a ele. E ele falou, eu passei exatamente pela mesma coisa e fizeram exatamente a mesma proposta para mim nos Estados Unidos. Eu posso falar aqui, foi o Paul Manafort. Foi a pessoa que me disse que aconteceu exatamente a mesma coisa com ele. E aí eu cheguei à conclusão que certamente havia algum tipo de orquestração global nesse assunto. O hotel teve um rolo enorme. Chegou em 2016, o Trump foi eleito presidente. E não teve rombo enorme nenhum. O que aconteceu foi que no meio do caminho, o Ministério Público do doutor Marcelo Bretas, na época era o juiz do caso, o Ministério Público do Rio de Janeiro, os bandidos do Ministério Público Federal do Rio de Janeiro e o bandido Marcelo Bretas, juiz do Rio de Janeiro, decidiram congelar os ativos do empreendimento. E com isso, sem as contas bancárias podendo operar, o empreendimento simplesmente não conseguia funcionar. Passaram-se anos, todo mundo descobriu que o Marcelo Bretas era um bandido, ele acabou sendo retirado da posição de juiz e agora está sendo retirado da OAB, mas os danos causados por ele ao empreendimento nunca foram plenamente recuperados, porque você imagina, você não consegue pagar os credores, porque suas contas bancárias estão bloqueadas, você não consegue fazer investimento, na época tiveram dificuldade de fechar uma nova bandeira, e essa é uma história importante que seja passada limpa agora. Acabou tirando a marca dele do hotel, o hotel acabou sendo administrado por outro grupo. E o Paulo Figueiredo também foi embora do Brasil, foi morar nos Estados Unidos, ele mora lá desde 2015. E a investigação continuou. E em 2019 teve a operação da Polícia Federal, foi naquela época da Operação Greenfield, que investigava fundos de pensão, um monte de operação em vários diferentes setores, fundos que investiam em projetos. Este projeto acabou entrando na mira do Ministério Público e da Polícia Federal, foi investigado, teve denúncia, depois acabou tudo assim sendo arquivado. Essa operação foi arquivada. Não, aumenta isso aqui. Isso aqui é muito bonito, um menino desse, o Bruno. Bota aí essa tela cheia. A Letícia é bonitinha também, mas eu sou muito bonito. Olha que rapaz, que rapazinho bonito. Meu amigo, os tempos foram difíceis comigo, fiquei com essa cara de homem abatido na guerra, mas eu já fui bonitinho assim, ó. Ah, que cara bacana. E olha o trampão aí das massas. Isso aí deve ter sido, essa foto deve ter sido de 2014. Volta aí pra gente, ou seja, 11 anos atrás, direto do túnel do tempo. Volta aí, Bruno. Prosseguimento, foi um rolo que durou alguns anos, um rolo judicial que durou alguns anos. Aí o Paulo fala que nesse tempo ele ficou indo prestar satisfação no consulado do Brasil lá nos Estados Unidos, porque ele acabou sendo, inclusive, detido. Ele ficou 17 dias detido por causa dessa história. E ele sempre falou, na época, de acordo com as reportagens da época que eu encontrei, e o que ele fala agora, ele fala, eu nunca tive nada a ver com esse esquema de financiamento do hotel aí no Brasil, mas foi uma investigação que me jogou na lama, que sujou meu nome. Esse cara é muito bonito. Enfim, ele disse que é inocente, a defesa do Trump. Vocês veem que o UOL assiste e retransmite o Paulo Figueiredo Show. Olha essa ego trip que a gente está vivendo aqui agora. Você está vendo o Paulo Figueiredo Show retransmitindo o UOL, que está retransmitindo o Paulo Figueiredo Show. É quase que um Inception do Paulo Figueiredo Show. Advogados do grupo Trump, lá atrás, já diziam que o presidente, então empresário apenas, que ele não tinha nada a ver com a história do financiamento do hotel aqui no Brasil, que ele não sabia dessas suspeitas, e é uma investigação, como a gente vê também muitas outras do Brasil, começando de um jeito muito alarmante e que no fim também a gente acaba não vendo o resultado. O fato é que ele passou por isso. Não é que foi que a gente não viu o resultado. Deixa eu explicar para vocês o que aconteceu com essa brincadeirinha, para vocês entenderem como que eu sou a pessoa que eu sou hoje. Graças a essa brincadeirinha, eu passei alguns anos com todos os meus bens bloqueados no Brasil. A Polícia Federal invadiu a casa da minha mãe, tomou as joias dela, que ela não conseguiu recuperar até hoje, arrombaram a porta e invadiram, deram voz de prisão no meu irmão, que morava com a minha mãe, achando que era eu, tomaram a arma de fogo que ele tinha legalmente na operação e nunca mais devolveram. O dinheiro que minha mãe tinha, uma reservinha da aposentadoria dela, levaram. Até hoje não conseguiu recuperar. Até hoje. Vocês entenderem como eu tô acostumado com o judiciário brasileiro. Polícia Federal, tá? Só para entenderem a magnitude das coisas. Eu gastei uma fortuna de advogado, contratei o Cacai, o famoso Cacai, que foi um excelente advogado para mim, mas
passei 8 meses na lista de difusão vermelha da Interpol, tive o meu visto de jornalista para os Estados Unidos cancelado, meu processo de green card, que na época estava no final, passaram-se 4 anos comigo tendo que me defender na corte, porque no meio do caminho teve Covid. Para depois, qual foi o resultado? Depois decidiram pelo trancamento da ação penal. Só para explicar para vocês o que é trancamento da ação penal. Trancamento da ação penal é quando a justiça decide que você sequer deveria ter sido acusado. Não havia elementos para a ação penal ser levada adiante, não deveria ter sido acusado. É mais do que ser inocentado. Não é que avaliaram e chegaram à conclusão que eu era inocente. Chegaram à conclusão que não havia elementos mínimos para me acusar. Porque o próprio delator, na época, disse, não, Paulo Figueiredo realmente não lidava com isso, Paulo Figueiredo só lidava com Trump. Eu passei 2 anos tendo que me apresentar no consulado brasileiro de Miami, e é por isso que é impossível o Alexandre de Moraes dizer que eu estou em local incerto e não sabido. Afinal, diante da Justiça Federal brasileira, eu me apresentei durante 2 anos, trimestralmente, religiosamente no consulado brasileiro de Miami. Fiquei impedido de viajar internacionalmente, sofri todas essas coisas para no final a justiça brasileira virar e falar assim, foi mal aí, cara. Se você, como eu, tá dormindo mais tranquilo agora que o Trump voltou à presidência, ótimo. Mas e o Brasil? Nosso país continua no buraco. A volta do Trump nos dá esperança, mas as coisas não vão se resolver sozinhas. Vai ser preciso muito trabalho, meu e seu. E não adianta xingar muito nas redes sociais achando que isso resolve alguma coisa. Não tem salvador da pátria, não tem um político que vai resolver por você. A responsabilidade é sua. Eu larguei tudo para me dedicar a isso. E você? Como você pode ajudar sem abandonar as suas obrigações? Simples. Apoie quem está na linha de frente. Sem isso, esse trabalho simplesmente não continua. Acesse www.paulofigueiredoshow.com/apoie e com a partir de $5 por mês, garanta que isso siga em frente. Se puder ir além, torne-se meu patrono Gold e participe do meu grupo privado e ajude a definir as minhas próximas pautas. A diferença entre vencer e perder está na ação. Durma tranquilo, sabendo que você fez a sua parte. Obrigada por assistir o vídeo até o final. Se você já chegou até aqui, confere se já está inscrito no canal e se já deixou aquele like generoso. Estamos quase chegando a 1 milhão de inscritos e a sua ajuda é muito importante para levar o canal Olavo do Carvalho mais longe. Até o próximo vídeo, meus amigos. E neste momento é muito fácil aos defensores do plano alegar isso é uma teoria da conspiração.